Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos ler e comentar sobre 1º Nef, capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 21. Convido você a ouvir os outros episódios que já estão disponíveis no canal O Caminho do Discipulado. Você pode ouvir pelo YouTube, pelo Spotify. Também convido você a seguir nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Telegram e acompanhar os outros conteúdos do Caminho do Discipulado. Essa semana, semana de Dia das Mães, vamos estar disponibilizando uma série especial com o nome Mães das Escrituras. Serão 3 episódios dessa série. No primeiro episódio vamos falar sobre mães do Velho Testamento, o segundo, mães do Novo Testamento e o último episódio, mães do Livro de Mórmon. Então, algumas lições que podemos tirar com essas mulheres especiais e eu tenho certeza que você vai gostar e que vai ser muito bom para você também ouvir esses episódios. Convido você a compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, pessoas que você acha que de alguma forma seriam beneficiadas em ouvir o Livro de Mórmon, a leitura do Livro de Mórmon e também os breves comentários que nós fazemos aqui. Quero agradecer a todos que seguem já no YouTube, no Spotify, a todos que comentam, acrescentam bastante seus comentários, sua maneira de entender o que nós lemos. Isso é muito, muito legal e eu agradeço a todos que estão sempre comentando lá nos vídeos do YouTube, tá bom? Então, espero que você esteja bem, que seu dia se torne ainda melhor após ouvir esse episódio e é muito bom saber que eu vou poder fazer companhia para você por alguns minutos, esteja você na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, na academia, correndo, caminhando, fazendo as tarefas domésticas, cuidando dos filhos, onde você estiver, que o seu dia seja ótimo, que você alcance as suas metas, seus sonhos e que você tenha um dia abençoado. Vamos juntos agora iniciar. Primeiro vamos para os nossos quadros Curiosidade, depois História de Fé. Depois então vou fazer a leitura dos versículos do capítulo 15, versículo 7 ao 24. Curiosidade. Em muitas culturas antigas, incluindo a dos hebreus, os números eram imbuídos de significado simbólico. Com base na frequência de uso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o número 7 era um número de maior importância. 7 é uma combinação de 3 e 4. 3 representam os céus e 4 representam a terra. O 7, portanto, representa todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Portanto, passou a ser visto como um número de conclusão, comprimento e até perfeição. O 7 é usado muitas vezes em toda a Bíblia de maneira simbólica. Por exemplo, a conta da criação da terra é feita em 7 dias. O ano sabático é a cada 7 anos. Deus ordenou a Moisés que expulsasse 7 nações de Canaã. Eliseu ordenou a Naamã que se lavasse 7 vezes no Rio Jordão. 7 cestas de alimentos excedentes são deixadas após a multiplicação dos pães. Pedro pergunta se ele deve perdoar. Quantas vezes deve perdoar? Se ele deve perdoar 7 vezes. E lá em Apocalipse, 7 igrejas são abordadas. Então o número 7 repete várias vezes no Novo e no Velho Testamento. E no livro de Mórmon, temos também o número 7? Temos. Vamos lá. Primeira menção em 1º Nef, que fala sobre 7 rebeliões de Lamã e Lemuel, que estão registradas lá em 1º Nef. Em Mosias fala sobre 7 igrejas observadas na terra de Zaraenla. Em Alma fala sobre 7 cidades e terras lamanitas convertidas. Em Alma também, capítulo 11, fala sobre o sistema monetário nefita, que é baseado no número 7. Em Alma 18, fala sobre que 7 são mortos por Amon nas águas de Sepos. Em Alma 50, fala sobre os 7 pecados capitais dos nefitas, e são listados por Mórmon. E por último, em Alma 31, fala sobre 7 companheiros missionários que são levados por Alma aos Zoramitas. Então, o 7, ele tem todo esse simbolismo, segundo os hebreus, e podemos ver que ele está presente aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento. Mais para frente, nós vamos ter uma série sobre numerologia
simbologia no livro de Mórmon, o significado dos números, tá? Os números, cada número tem um significado. Nós vamos fazer um estudo especial aí sobre os números no Novo Testamento, Velho Testamento e no livro de Mórmon. Então vai ser bem legal, vai ser mais pra frente isso, mas estou muito animado e é algo que nós vamos poder aprender muitas lições importantes, o significado de cada um dos números e como nós podemos passar a enxergá-los de uma maneira diferente. Sempre que nós enxergar um número nas escrituras, por trás desse número também tem um simbolismo. Por exemplo, como eu falei aqui, o 7. O 7 ele significa todas as coisas no céu e na terra. Significa a conclusão, perfeição e o cumprimento de algo, tá bom? Então tá bom. Esse é o nosso quadro Curiosidade de hoje. Espero que você tenha gostado. Um abraço. História de fé. Essa história foi contada na Conferência Geral de abril de 2010 pelo elder Donald L. Ostrom, da presidência dos 70 na época. E ela diz o seguinte: há muitos anos vi um momento de tristeza transformar-se em tragédia. Um jovem casal estava prestes a ter seu primeiro bebê. A vida deles estava repleta de expectativa e de empolgação diante desse acontecimento extraordinário. Durante o parto, houve complicações e o bebê não sobreviveu. A tristeza virou pesar, o pesar virou raiva, a raiva virou acusação e a acusação virou vingança contra o médico a quem atribuíram total responsabilidade. Os pais e outros membros da família se envolveram intensamente num esforço conjunto para tentar arruinar a reputação e a carreira profissional. Com o passar das semanas e dos meses, durante os quais a mágoa consumia a família, sua amargura passou a ser dirigida ao Senhor. Como ele permitiu que algo tão horrível acontecesse? Eles recusaram os repetidos esforços dos líderes e dos membros da igreja no intuito de levar-lhes consolo espiritual e emocional. E com o passar do tempo, afastaram-se da igreja. Já são 4 gerações da família afetadas. Onde anteriormente havia fé e devoção pelo Senhor e sua igreja, não há mais nenhuma atividade espiritual por parte de qualquer membro da família há décadas. Nas circunstâncias mais difíceis da vida em geral, só existe uma fonte de paz, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Ele estende sua graça ao fazer o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele promete ainda: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Primeiro Nefe, capítulo 15, versículos 7 ao 24. E eles responderam: eis que não podemos compreender as palavras de nosso pai concernente aos ramos naturais da oliveira e também aos gentios. E disse Eliseu: haveis perguntado ao Senhor? E eles responderam: não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Eis que eu lhes disse: por que não guardais os mandamentos do Senhor? Quereis perecer por causa da dureza de vosso coração? Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endurecerdes o vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os meus mandamentos, certamente essas coisas vos serão dadas a conhecer. Eis que vos digo que a casa de Israel foi comparada a uma oliveira pelo Espírito do Senhor que estava em nosso Pai. E eis que não fomos nós desmembrados da casa de Israel, e não somos nós um ramo da casa de Israel? E agora, o que nosso Pai quer dizer sobre o exército, o enxerto dos ramos naturais por meio da plenitude dos gentios, é que nos últimos dias, quando nossos descendentes tiverem degenerado, caindo na incredulidade, sim, pelo espaço de muitos anos, por muitas gerações, depois que o Messias se manifestar em pessoa aos filhos dos homens, então a plenitude do evangelho do Messias chegará aos gentios, e dos gentios aos remanescentes de nossos descendentes. E naquele dia os remanescentes da nossa semente virão a saber que são da casa de Israel e que são o povo do convênio do Senhor. E então saberão e chegarão ao conhecimento dos seus antepassados.
e também ao conhecimento do Redentor e do Evangelho que foi por ele ministrado a seus pais. Portanto, virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina para que saibam como chegar a ele e ser salvos. E então, naquele dia, não se regozijarão e não darão graças ao seu eterno Deus, sua rocha e sua salvação? Sim, naquele dia, não receberão vigor e alimento da verdadeira videira? Sim, não virão eles para o verdadeiro rebanho de Deus? Eis que vos digo, sim, eles serão lembrados outra vez pela casa de Israel, e serão enxertados, sendo um ramo natural da oliveira, na oliveira verdadeira. E isto é o que nosso Pai quer dizer, e Ele quer dizer que isto não acontecerá, senão depois de haverem sido dispersos pelos gentios. E Ele quer dizer que isso se dará por meio dos gentios, para que o Senhor mostre aos gentios o seu poder, porquanto será rejeitado pelos judeus, ou seja, pela casa de Israel. Nosso Pai não falou, portanto, apenas de nossos descendentes, mas também de toda a casa de Israel, indicando o convênio que haveria de ser cumprido nos últimos dias. Convênio esse que o Senhor fez com nosso pai Abraão, dizendo: em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E aconteceu que eu, Nefe, falei-lhes muito sobre essas coisas. Sim, falei-lhes sobre a restauração dos judeus nos últimos dias. E repeti-lhes as palavras de Isaías, que falou sobre a restauração dos judeus, ou seja, da casa de Israel. E depois de sua restauração, não serão mais confundidos nem dispersos. E aconteceu que disse muitas palavras a meus irmãos, de modo que se tranquilizaram e humilharam-se perante o Senhor. E aconteceu que me falaram novamente, dizendo: o que significa o que nosso pai viu num sonho? O que significa a árvore que ele viu? E disse-lhes: era uma representação da árvore da vida. E disseram-me: o que significa a barra de ferro que nosso pai viu, que levava a árvore? E eu disse-lhes que era a palavra de Deus, e todos que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam, nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Muito bem, muito bem. Então, o primeiro comentário desse bloco de escrituras é o versículo 8. Eu gosto muito desse versículo, ele é um dos meus versículos preferidos em todo o livro de Mórmon. E ele diz assim: disse-lhes eu, haveis perguntado ao Senhor? Gosto muito, muito desse versículo, porque nos indaga se nós já perguntamos ao Senhor. Lamã e Lemuel estavam com dúvidas, e eles procuraram Nefe para tirar essas dúvidas. E antes de Nefe iniciar a responder, ele primeiro quis saber, né? Vocês já perguntaram ao Senhor? Então nós devemos sempre ter esse cuidado, ao invés de buscar respostas, talvez na internet, e às vezes até dos nossos líderes, né? Por mais que nós respeitemos e apoiemos nossos líderes, a primeira fonte para nós buscar as respostas deve ser o Senhor. Isso me faz lembrar de uma história que um amigo contou certa vez, que ele procurou seu bispo para pedir ajuda com seus filhos. Então ele estava na capela e o bispo estava entrevistando uma outra pessoa e acabou atrasando a entrevista, e enquanto isso ele ficou pelo corredor da capela esperando o bispo se liberar para poder entrevistar ele, e onde ele então ia pedir conselhos sobre seus filhos, como ajudar seus filhos. E nisso ele estava caminhando e entrou dentro de uma sala, a sala das moças. E lá na sala das moças, no mural, tinha uma frasezinha, uma frase simples, não é nem uma frase das escrituras, mas aquela frase ajudou ele. E daí aquela frase dizia assim: não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. É uma frase que acredito que todos nós já vimos. E como eu disse, não é uma frase das escrituras. Mas quando ele viu essa frase, ele disse que caiu em si e falou: poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou procurando o bispo para pedir conselhos sobre como cuidar dos meus filhos, se eu que sou o pai
Eu devo buscar o Senhor e revelação para saber como ajudar meus filhos. E ele disse que nem esperou o bispo terminar e foi embora. Foi embora. Não porque estava chateado com o bispo, mas ele percebeu que ele não precisava do líder para dar aquele conselho para ele. O líder tinha tantas outras coisas importantes para fazer e resolver que aquilo ele poderia buscar diretamente da fonte, diretamente do Senhor. E esse versículo me faz lembrar sobre a experiência desse amigo. Haveis perguntado ao Senhor? Então, ao invés de pensar que nossa primeira fonte de resposta deve ser nossos líderes, como eu disse, por mais que respeitemos, amemos e apoiemos nossos líderes, e são pessoas chamadas por Deus, homens e mulheres chamados por Deus, por mais que temos essa fé e esse sentimento real, a nossa primeira fonte deve ser o Senhor. Lamã e Lemuel, a primeira coisa que eles pensaram foi procurar Nefe. Talvez porque era a maneira mais fácil, o caminho mais rápido, né? Nós tendemos a procurar aquilo que é mais rápido, mais fácil. E às vezes é mais fácil mandar um WhatsApp, ter uma entrevista com o líder, do que orar, jejuar, ir no templo para perguntar ao Senhor. Então que nós possamos sempre usar o primeiro recurso, que é o Senhor, e lembrar desse versículo 8 do capítulo 15. Haveis perguntado ao Senhor? O segundo comentário sobre esse bloco também segue aqui o versículo 9, 10 e 11, né? Então, Lamã e Lemuel procuraram Nefe querendo uma resposta, né? Um entendimento de algo que eles não estavam entendendo, querendo uma visão mais ampliada. E aí Nefe, eles falaram que... Nefe perguntou, né, se eles tinham perguntado ao Senhor, indagou eles sobre isso, e eles responderam: não perguntamos, porque o Senhor não nos dá a conhecer essas coisas. Então a fé deles era muito limitada. E aí mais embaixo Nefe fala: não vos lembrais, eis que lhes disse, por que não guardais os mandamentos do Senhor? É interessante a relação que existe entre receber revelação e guardar os mandamentos do Senhor. Quando nós guardamos os mandamentos, nós nos qualificamos para receber revelação e nós nos aproximamos do Senhor. Então, Lamã e Lemuel, fica muito claro nesses versículos aqui 9, 10 e 11 do capítulo 15, que eles não tinham proximidade com Deus, eles não tinham intimidade com o Senhor. E eles não guardavam os mandamentos, eles não tinham fé para guardar os mandamentos. Como eles não tinham fé para guardar os mandamentos, eles não tinham fé para pedir as coisas que eles precisavam. Então a nossa fé para poder pedir a Deus aquilo que nós precisamos e que nós desejamos na nossa vida, ela vai ser proporcional à fé que temos para guardar os mandamentos. Logo, se eu não estou exercendo fé para guardar os mandamentos, eu vou ter dificuldade para exercer fé para pedir ao Senhor aquilo que eu preciso. Então é muito interessante. Nefe guardava os mandamentos desde o início e por isso ele tinha fé para procurar a Deus e encontrou respostas. Ele teve uma visão, uma experiência maravilhosa. Ele foi conduzido ao monte da revelação. Como Moisés foi conduzido ao monte, Nefe também foi conduzido ao monte. Lá recebeu muitas revelações para ele e para sua descendência. Por outro lado, pessoas que moravam no mesmo teto que ele receberam a mesma educação, os mesmos ensinamentos, o mesmo acesso, à informação que Nefe tinha, eles tinham. Lamã e Lemuel estavam aqui se debatendo por coisas até menores e eles não tinham essa fé para procurar a Deus. A fé deles era que o Senhor não ia mostrar para eles, porque a nossa fé, repetindo, ela vai ser sempre proporcional à nossa obediência. Quanto mais eu obedeço, mais eu recebo o dom da fé. A fé é um dom. A fé é um dom. E esse dom começa com uma escolha, a escolha de obedecer. Então, quando eu escolho obedecer e acreditar, eu recebo esse dom da fé. Então, é interessante para mim olhar esses versículos 9, 10 e 11 e ver a relação direta que existe entre revelação e fé, entre obediência e revelação para a nossa vida pessoal.
O último comentário desse bloco de hoje está no versículo 15 e diz assim: Então naquele dia não se regozijarão e não darão graças ao seu eterno Deus, sua rocha e sua salvação? Sim, naquele dia não receberão vigor e alimento da verdadeira videira? Sim, não virão eles para o verdadeiro rebanho de Deus? No versículo anterior, ele está falando sobre conhecer Jesus Cristo. Sobre o privilégio e a bênção que é conhecer o Redentor, e que lá no futuro a sua semente viria a conhecer o Redentor, e conhecer os pontos essenciais da doutrina e que saberiam como se achegar a Jesus Cristo. E aí, quando isso acontecesse, quando eles conhecessem o Redentor, eles receberiam vigor e alimento da verdadeira videira. Então, Cristo é a verdadeira videira e dele nós recebemos alimento e vigor. Essa palavra vigor me chamou a atenção quando eu estava estudando e fui procurar a origem dela. A palavra vigor, ela vem do latim e significa energia, vitalidade. Então, aqui diz que todos que se achegarem a Cristo receberão energia, vitalidade e alimento espiritual. Então, eu tenho uma pergunta, para a gente ponderar. 2 perguntas. Qual é a relação entre estar próximo do Salvador e nossa energia espiritual? Você sente que você tem energia espiritual ou você está desanimado? Você sente que você já teve mais energia em outro momento da sua vida e que hoje você está um pouco mais fraco, precisa recarregar as energias. E qual é a relação que existe entre estar próximo do Salvador e sentir energia? Eu posso dizer que os momentos em que eu mais senti e recebi o vigor ou a energia espiritual foram realmente os momentos em que eu estava mais próximo do Salvador. Então eu sei que quando nós estamos próximos do Salvador, nós recebemos a energia espiritual. E a outra pergunta é: qual é a relação que existe entre estar próximo do Salvador e a nossa vitalidade? O que é a vitalidade? Você estar cheio de vida, você estar com disposição, você estar alegre, você estar feliz, você estar vivo espiritualmente é diferente de você estar morto espiritualmente. Então, qual é a relação entre estar próximo do Salvador e a nossa vitalidade espiritual? Também posso lembrar de experiências da minha vida em que eu estive mais vivo espiritualmente, mais acordado, desperto espiritualmente, foram os momentos que eu estava mais próximo do Salvador. E como nós nos aproximamos do Salvador? Oração, estudo das Escrituras, serviço ao próximo. Mas esse é o nível 1. O nível 2 é vivendo o Evangelho, que aprendemos na Igreja de Jesus Cristo. O nível 3, que é mais avançado, é recebendo todos os convênios e vivendo esses convênios. Essas coisas vão nos aproximar do Salvador. E quando estivermos próximos dele, nós vamos receber o que está aqui no versículo 15 do capítulo 15. Vamos receber vigor e vitalidade, alimento espiritual da verdadeira videira, que é o Salvador Jesus Cristo. Tem mais 2 versículos bem rapidinho aqui que são bem importantes para a gente concluir mesmo o dia de hoje. Versículo 23 e 24. Deixa eu confirmar aqui nas minhas anotações se são esses. Sim, versículo 23 e 24. Aqui vai falar sobre a barra de ferro. Lá no capítulo 8, quando eu falei, eu comentei o capítulo 8, eu não falei muito sobre a barra de ferro. Então eu vou fazer um breve comentário aqui sobre isso. No versículo 23 diz assim: Lamã e Lemuel, e disseram-me: o que significa a barra de ferro que nosso pai viu que levava a árvore? Então Lamã e Lemuel perguntaram: o que significa a barra de ferro? E Néfer respondeu: eu disse-lhes que era a palavra de Deus, e todos que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam, nem às tentações, nem aos dardos inflamados do adversário, poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Cristo é chamado também de o Verbo, ou a Palavra.
Então, a palavra também significa Jesus Cristo. Aqui, Neff explica que a barra de ferro significava a palavra de Deus. E, levando em consideração que um dos nomes do Salvador é o verbo, ou a palavra, eu gostaria de ler esse versículo 24 em que Neff dá a explicação, trocando onde diz palavra, trocando por Jesus Cristo. E ficaria dessa forma. E eu disse-lhes que... vou fazer a pergunta para ficar melhor, tá? O que significa a barra de ferro? E eu disse-lhes que era Jesus Cristo. E todos que dessem ouvidos a Jesus Cristo e a ele se apegassem, jamais pereceriam, nem as tentações, nem aos dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Então, a palavra é Cristo. E todos que derem ouvidos a Cristo e se apegarem a Cristo vão conseguir permanecer no caminho do convênio, no caminho estreito e apertado. Então, eu amo olhar o significado da barra de ferro como Cristo, que Cristo também significa a barra de ferro. E que se nós estivermos segurando na barra de ferro, segurando na mão de Cristo, nós vamos conseguir perseverar até o final. Pergunta e resposta. Meus pais são divorciados e às vezes sinto que não somos uma verdadeira família da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, porque não podemos nos selar no templo. Estou começando a me sentir diferente de todos na igreja. Como posso lidar com esses sentimentos? Segue a resposta. Todas as famílias têm desafios, mas todas são bem-vindas na igreja. Estabeleça a meta pessoal de casar-se um dia no templo. Viva o Evangelho para que possa ter todas as suas bênçãos. Aprenda com sua família. Seja grato pela família que você tem e ame sua família. Tenha esperança e procure achegar-se ao Senhor durante suas provações. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Espero que tenha sido uma boa experiência para você. Eu pude aprender muitas coisas com esse episódio de hoje e convido você a ponderar sobre como pode aplicar melhor essas coisas na sua vida. Se cada dia, cada episódio que nós ouvirmos, nós pudermos decidir pelo menos uma coisa que vamos melhorar, que vamos aplicar, que vamos talvez começar a fazer ou recomeçar, porque às vezes a vida não é só feita de começos, mas de recomeços. Se nós fizermos isso a cada dia, tenho certeza que seremos muito beneficiados pelo poder das coisas que podemos aprender no Livro de Mórmon. Muito obrigado por acompanhar o Caminho do Discipulado. Eu espero você no próximo episódio e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.